Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre juventude e espiritualidade, com o Vitor Fernandes, estudante de filosofia da FAGE. Bom, Vitor, nós terminamos o bloco anterior falando de vínculo metafísico e você se assustou. Então, eu queria explicar para o telespectador o que eu quis dizer. Olha, se existe uma juventude do Viaduto Santa Teresa, uma juventude universitária, uma juventude do hip hop, uma juventude rural, uma juventude quilombola. São variedades culturais dessa fase chamada juventude. E uma, talvez, vamos dizer assim, mantenha suas diferenças originárias, como você disse, muito apropriadamente. Quando eu quis dizer que há várias juventudes, mas deveria haver um vínculo metafísico, ou seja, o que unifica as várias diferenças desses grupos, para dizer, são jovens. É isso que eu quis dizer. Sim. Então, eu chamei de vínculo metafísico porque eu não posso dizer que é a especificidade desse grupo, daquele ou daquele outro. Mas o que mostra o elo de comunhão entre eles? Sim. Em dezembro do ano passado, eu fui a uma tribo indígena no Tocantins e encontrei alguns jovens lá. E de algumas conversas que a gente teve, as respostas foram assim, perguntando sobre o que eles querem fazer, né? Então, eu quero ser médica. E eu pensei, falei, gente, para um jovem indígena, isso é um desafio muito grande. Então, um outro, ele quer ser engenheiro. Para um jovem indígena, isso é um desafio muito grande. A gente vive um quadro de oportunidades bastante escasso, né? Então, voltemos na coragem. Se existe um vínculo metafísico, a gente pode falar desse vínculo metafísico, algum, né? Deve haver outros. Seguramente. Porém, eu volto na coragem. Tá. A coragem é própria da juventude. Independente da tribo, independente do tipo, a gente vê essa coragem acontecer. O passo que a gente dá quando sai da adolescência e caminha para uma vida adulta, de profissão, de estudo e relacionamento, isso implica muita coragem. O idealismo também pode ser, não? O jovem, ele sonha, ele projeta muito mais do que eu. Quando eu fiz 40 anos, eu já tinha alcançado tudo que eu queria fazer. Eu tive que reinventar a partir dos 40 anos. E o jovem não, é um momento propício para ele, né? Sim, a gente está num momento de sair da asa ali da nossa mãe, do nosso pai, né? E dizer assim, mundo, eu estou aqui. Mundo, vamos dialogar, vamos conviver, deixa eu te transformar, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente fala, que a gente faz quando coloca o pé no caminho. Agora, a juventude de hoje tem várias linguagens também? Tem. Várias linguagens. Como que você lida com isso? Porque você tem a sua participação por opção de fé também na igreja. Sim. Como que você lida com essas várias linguagens? Abertura, diálogo e é necessário reduzir ao mínimo possível os preconceitos. Então, juventude com preconceito costuma não combinar. Existem grupos que ainda são um pouco mais... como se diz, reacionários, existe, inclusive entre a juventude. Mas eu tento lidar com abertura e diálogo. Tá. Quando você fala em grupos meio reacionários, me lembrei, eu tenho aqui a participação da Geni Zarif. Ela diz o seguinte, que tarefa difícil ser jovem hoje, diante do relativismo, quando não há nada de definitivo, o que prevalece é o eu e seus apetites. Que a juventude nos traga ondas de esperança. Então, Vitor, você acha que é difícil ser jovem em meio a tanto relativismo? Ou não há tanto relativismo assim? Há muito relativismo, há muitas opções para a fé, há muitas opções para a profissão, há muitas opções para a vida, há muitas opções para a ética. E como que você vê isso? Gente no meio disso tudo. Os jovens vivem a dificuldade, mas qualquer pessoa acredita que se coloca nesse relativismo diante dele e decide enfrentá-lo, vai passar por essa dificuldade. Então, eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Uma coisa é a inevitável relatividade cultural. Sim. Por exemplo, cada um de nós é relativo ao seu tempo. Por exemplo, alguém que está com 80 anos, 85, talvez não se habitue a usar os recursos tecnológicos de que dispomos hoje. Porque esses recursos são relativos ao nosso tempo. Ao mesmo tempo, uma criancinha hoje é alfabetizada num tablet, num iPhone, num smartphone, correto? Sim, então, correto. Isso é inevitável. Outra coisa é defender relativismo de princípios. Por exemplo, valor da vida, dignidade humana. Eu acho que com isso não se pode condescender, correto? Então, esse relativismo é pernicioso. Por exemplo, bem comum é bem comum.
recurso público tem que ser usado publicamente. Então, com isso não se pode condescender, tá certo? Sim. Agora, há uma relatividade que é inevitável. E às vezes as pessoas confundem isso. Sim, né? O senhor está corretíssimo. Existe uma Muito relatividade na minha opinião, humilde, o senhor está corretíssimo. Imagina, Vitor, eu aprendo com os jovens. Mas é necessário o debate. Então, é próprio da juventude também dialogar sobre todos esses temas e não simplesmente aceitar esses axiomas. De um diálogo com qualidade, eu também posso dizer a mesma coisa. Agora, você disse que há grupos de jovens que são reacionários. Levantam a bandeira de luta contra o relativismo num moralismo, vamos dizer assim, conceitual, que impede a vida de acontecer. E que evadem para o fundamentalismo. Com certeza. Então, o relativismo é perigoso, existem princípios que são muito valorosos, a gente não pode perder. Com então, certeza. A vida tem um valor nela mesma, e isso não pode ser relativizado. O valor do outro, a alteridade. Sim, sim. A dignidade do outro tem um valor que não pode ser relativizado, eu vou por aí também. Mas a gente não pode, com isso, evadir para o fundamentalismo. Com certeza. Infelizmente, muitos grupos de jovens, inclusive, Agora, essa é uma fazem tendência isso. curiosa no mundo contemporâneo. Isso acontece na religião, isso acontece na política, isso acontece na cultura em geral. Não apenas no Brasil, no mundo como um todo. Você já parou para pensar sobre isso no meio da juventude? A que você atribuiria? Que causa poderia estar contribuindo para isso? Então, historicamente, nós tivemos um período nos últimos séculos de desfacelamento de todas essas seguranças que mantinham os valores, né? Então, nós já entramos num mundo que não tem tanta segurança com os valores mais. Os valores não têm bases tão firmes como tinham há alguns séculos. Então, a gente já vem... Será que tinham mesmo? Tinham, ao menos, institucionalizadas, elas estavam. Sem dúvida. Talvez filosoficamente, antropologicamente, a gente poderia discutir isso. Agora, mas institucionalmente isso estava colocado. A resposta está no passado ou a resposta está nesse tempo presente em que vivemos? A resposta Vamos dialogar com o passado para conseguir responder hoje. Ok, ótimo. Dialogar é uma coisa, querer achar a solução lá é outra. Não faz sentido achar a solução lá. Os tempos são outros, as nossas motivações são diferentes, os instrumentos de que nós dispomos são outros. E a gente já deu muitos passos, a história da humanidade mostra isso, a gente deu passos que apontaram soluções que foram equivocadas, outras que precisavam de transformação, e a juventude deu prova, muitas vezes, de que justamente é na inovação que a gente consegue solucionar, né? Então... Agora, como que o jovem hoje, no dia a dia, pode cultivar a vida espiritual? Numa época de mudanças tão rápidas, de velocidades avassaladoras, enfim, numa época de relativismo? De maneira prática, eu vou responder ao senhor. Mesmo. Eu sou usuário do transporte coletivo em Belo Horizonte. Sabe que esse momento é um momento bom de cultivar a espiritualidade? Parece que não, pode parecer estranho. Mas nessas horas, normalmente a gente está um pouco mais sozinho, apesar de estar em ônibus e metrô com muita gente, mas a gente tem um momento ali que pode ser cultivado. Então, parar nessa hora e pensar, ou antes de dormir, chegar em casa, deixa eu desconectar um pouquinho o WhatsApp, o Facebook, deixa eu desconectar um pouquinho e tentar fazer um momento agora, numa prática religiosa, eu acho isso bacana, entendeu? Eu também sempre pensei isso quando era jovem, mas não conseguia fazê-lo. Hoje, na fase adulta, maduro, eu consigo, em vários momentos do dia, vamos dizer assim, estar antenado, estar com o espírito aberto, estar rezando, estar lembrando da palavra, pensando em pessoas que precisam do meu pensamento positivo, da minha oração, da minha intercessão, da minha energia. Isso vários momentos durante o dia e acho que com leveza, né? Agora, você acha que o jovem hoje, ele tem mais facilidade para esse tipo de espiritualidade ou para uma espiritualidade vinculada à prática religiosa? Depende da prática religiosa. A juventude, quase que necessariamente, ela acaba por inovar. Ela vai fazer isso. A gente faz isso sempre. Existem modelos que nós recebemos, mas a gente está sempre tentando evadir esses modelos, inovar com esses modelos. Então, essa prática religiosa, se ela é numa paróquia, ela faz muito sentido para a juventude e esses jovens que são os mais criativos, eles vão encontrar sentido aí quando conseguirem se colocar e inovar aí dentro. Então, manter essas práticas como se a gente tivesse lá no século
XVI não faz sentido. Na linguagem do século XIX também não. A gente precisa colocar aí uma pitada de movimento juvenil. Ok. Ainda que a gente possa dizer que os grupos mais reacionários, os grupos mais conservadores... Inevitavelmente isso vai acontecer. Existam, inclusive entre os jovens, e vão se identificar com espiritualidades um pouco mais conservadoras, e isso também é legítimo. Ok, bom, aproveito aqui para mandar um abraço para Regina Passos, obrigado pela sua participação. Vitor, nosso tempo está acabando, vamos ao nosso ping-pong? Vamos. Eu lhe dou uma palavra, você me dá no máximo uma frase, o tempo. Ilusão necessária. Desafios. Que venham muitos. Deus. Obrigado. Juventude. Minha casa, sorriso sempre. O futuro. O futuro será fantástico, com a juventude será fantástico. Alegria. Alegria é o que a gente tem com eles, ó, esse sorriso de sempre. Tá certo. Então, agora na série Pensamentos Conexos, queria ouvir o seu comentário. Os jovens encaram a existência como uma constante descoberta, não se limitando às modas e tendências comuns, indo mais além com uma curiosidade radical acerca do sentido da vida. Bento XVI, seu comentário, por favor. Muito apropriado. Sim, a juventude é essa que inova, a juventude pisa o chão da realidade, muitas vezes dura, difícil, mas com sorriso, com criatividade, e a gente consegue enfrentar os desafios, abrir o leque das cores, né, que a juventude colore o mundo, e junto com o Bento XVI dizer que faz sentido ter fé, faz sentido ser jovem com fé, e desafiar o mundo a conhecer essa nossa fé, que sorri, que colore e que inova. Ok, Vitor, foi um prazer enorme conversar com você aqui. E quero tê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado. O jovem que cultiva a espiritualidade vive bem o presente e não permite que seu espírito envelheça. Na próxima semana voltamos com mais um Conexões Espiritualidade e Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.